Noite cheia da graça e da misericórdia de Deus, amém? Quero chamar as crianças. Ontem teve um culto muito bonito das crianças, né? Elas estavam muito animadas, foi muito bom. Aleluia. Papai, mamãe, traga o seu filhinho, sua filhinha. Aleluia. Queria chamar a Jéssica para orar pelas crianças. Vem cá, Jéssica, ora aqui. A tia não veio, Jéssica. A primeira tia que eu olhei aqui que eu vi foi... Amém. Estende as mãos aqui para as crianças. Amém, Deus, Pai. Te apresento, Pai, cada criança que está aqui, Pai, no teu altar, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, venha guardando cada mente, cada coraçãozinho, Pai, que está aqui. Que não venha ser corrompido, Pai, em nome de Jesus. Para a maldade do mundo, Pai, em nome de Jesus. Te apresento o culto de hoje, Pai, os professores. Oh Deus, que o Senhor venha dando sabedoria a cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que cada ensinamento, Senhor, seja levado, Pai, nas suas mentes e nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Põe a tia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Depois desse louvor, né, gente? Que nós mais queremos, né? Amém. Se o coração esteja ansiando por mais. A gente nunca deve estar saciado desse Deus, né? Sempre querendo mais, buscando mais. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Amém? Você pode colocar as mãos no seu coração, vamos orar. Eu sei que o Senhor, o Espírito Santo já preparou todo o ambiente, mas oração não quer demais. Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Como filhos famintos e sedentos pela Tua presença. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor já tem preparado esse ambiente nessa noite. Mas Tu, Senhor, é aquele que tem autoridade e legalidade de sondar o nosso coração nessa noite. E de trabalhar e de agir, Senhor, dentro de nós. Faz isso nessa noite, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Aqui Jesus vai contar uma parábola sobre os dois filhos. E diz assim: Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo. E vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou muita atenção, que me fez refletir bastante. Era uma pergunta, na verdade. A pergunta é: você é o filho que trabalha ou é o filho que dá trabalho? Eu achei interessante, mas me fez refletir muito sobre isso. Aqui nós temos Jesus conta a parábola de 2 filhos. Ele deu a ordem para os 2 filhos. Porém, um falou uma coisa e depois fez outra. Aliás, os 2 falaram uma coisa e depois fizeram outra. E se a gente olhar para nós, muitas vezes nós fazemos isso. A nossa boca fala. O que a nossa boca fala não combina com as nossas ações. Porque o filho mais velho falou: eu não quero ir, mas depois ele mudou de ideia e foi. Já o outro diz que sim, Senhor, mas depois não foi. Nós, quem é pai, quem é mãe, sabe que o nosso desejo do nosso coração como pai, como mãe, é que os nossos filhos nos obedeçam. Isso é a maior alegria de um pai, de uma mãe, ter filhos que obedeçam. Né? Principalmente quando a gente ensina os nossos filhos no caminho do Senhor. E é uma dos privilégios, das maiores alegrias da nossa vida, é ver os nossos filhos seguindo exatamente no caminho do Senhor, crescendo nos caminhos do Senhor. E isso é maravilhoso. Mas, hoje em dia, nós vivemos em uma geração muito mimada. Uma geração que não respeita mais os pais daqui da terra. Uma geração que não eu fico imaginando, se uma geração que não é capaz de respeitar os pais daqui da terra, imagine a Deus. E a gente vive nessa geração muito mimada, muito cheia de mimimi, que não respeita, não tem mais esse respeito pelos pais, como a gente via antigamente, né? Hoje, a gente vê filhos que surram os seus próprios pais. Surram, sim, com violência, com ações. Talvez, às vezes, não com isso, mas surram com palavras, surram com desobediência, surra com desrespeito.
Filhos que surram seus próprios pais por falta de respeito. E um filho que não é capaz de ter respeito com os seus pais, ele não conseguirá respeitar nenhuma autoridade aqui nessa terra. A gente lida com pessoas há muito tempo e a gente vê como a gente encontra pessoas que ela tem dificuldade em respeitar a autoridade de qualquer área. As autoridades, as pessoas têm essa dificuldade porque desde o começo, desde o berço, desde a infância, já não respeitava os pais. Então havia essa dificuldade, quando chega já adulto, não consegue obedecer, não consegue respeitar os mais velhos, a autoridade, não consegue respeitar os pais, enquanto mais obedecer a Deus. Se alguém não é capaz de obedecer o seu pai, não é capaz também de obedecer a Deus. Esses são os filhos que dão trabalho. Esses que não obedecem. Mas aqueles filhos que conheceram o caminho certo passam a ter um novo comportamento e ser um trabalhador no reino de Deus. A gente vê aqui esse exemplo desses dois filhos. É muito interessante porque lá no final dessa parábola, Jesus diz assim, ó, que João já veio para mostrar o caminho. João veio para mostrar o caminho certo e vocês não creram. Mas os cobradores de impostos, as prostitutas, creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Quer dizer, mesmo aqueles líderes religiosos vendo tudo aquilo, tudo o que aconteceu, mesmo assim eles não foram capazes de se arrepender dos seus maus caminhos e crer em Jesus. Aí me veio uma pergunta: o que nós estamos fazendo aqui, igreja? O que nós estamos fazendo numa igreja evangélica? O que nós estamos fazendo em um culto de crente? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos dizendo sim para Deus, mas quando chega na hora de obedecer, a gente não obedece. Ou a gente está dizendo não para Deus, mas quando chega na hora, nós obedecemos. E aqui ficou dois exemplos desses dois filhos. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando para Deus? Trabalhando para agradar a Deus? Ou nós estamos somente dando trabalho para Deus? Eu achei um interessante, não sei se vocês prestaram atenção ontem, o devocional que a Débora falou, que foi algo que a gente leu essa semana, no nosso devocional, eu com ela. E ela falou lá em 1 Samuel 26, eu queria ler com você. Primeira Samuel, capítulo 26. Ela leu a mesma coisa que eu vou ler aqui, que foi exatamente o que a gente conversou no devocional. Ó, 1 Samuel, capítulo 26, a partir do versículo 7, diz assim, ó. Aqui é aquela história, né, para quem já conhece, quem já leu, aquela velha história de Saul perseguir Davi, né, aquela história. E lá no versículo 7 diz assim: assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul. O encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abiné e os soldados dormiam em volta de Saul. Então, Abisai disse a Davi: essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos.
Agora, desde que eu atravesse Saul com a lança dele, espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Seja quando chegar o dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Aqui é algo muito precioso para que a gente tenha muito cuidado. Cuidado para não fazer o trabalho que é para Deus fazer. Às vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus e queremos que Deus faça o nosso trabalho. A gente quer inverter. Aí aqui o que a Débora falou foi exatamente sobre esse versículo aqui, esses versículos que a gente leu. Aqui a perseguição de Saul contra Davi. E a gente viu que Davi teve a oportunidade para matar Saul aqui algumas vezes. E essa foi uma das vezes. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele encontrou Saul dormindo na sua barraca. Ele e todos os seus soldados. E aqui ele teve a oportunidade. E até um soldado dele falou: deixe que eu atravesse Saul com a lança. E o que foi que Davi disse? Não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Davi teve a oportunidade aqui de matar o inimigo dele. Era inimigo porque ele estava perseguindo ele. Até Davi tinha motivos para matar Saul. Porque Saul estava perseguindo sem Davi ter feito nada. Davi era apenas um rapaz que estava obedecendo ao Senhor. E Saul teve inveja dele, por isso estava perseguindo ele, tentando matar ele. Então Davi estava com a faca e o queijo na mão para matar o seu inimigo. Mas o que ele fez? Ele não matou. E sabe por que foi que ele não matou? Davi não se vingou de Saul porque esse não era o trabalho dele. Sabe, isso veio para mim assim como algo que me fez pensar bastante sobre isso, porque Davi não matou Saul porque esse não era o trabalho dele. A gente lê aqui que Saul diz: tão certo como Deus está vivo, deixa que Deus cuida dele. Deixa que Deus vai se vingar, Deus vai fazer, mas eu não farei. E aqui a gente vê que mesmo Davi tendo muitos motivos para matar Saul, ele não matou porque não era o trabalho dele. Aí eu pergunto para nós, igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o nosso trabalho ou nós estamos dando trabalho para Deus? Nós estamos obedecendo a esse Deus. Uma coisa que é muito importante que a gente saiba que não é trabalho nosso sair da nossa posição. O Senhor nos deu uma posição como filhos. Patrícia, você é filha, continue na sua posição. Você é filho, você é filha, você tem que continuar na sua posição. Não é trabalho nosso sair da nossa posição. Só o que acontece é que muitas das vezes nós saímos da nossa posição de filhos, porque queremos fazer algo que não está ao nosso alcance ou não é para nós fazermos. É trabalho de Deus. O Senhor me deixa nessa posição aqui. Se alguém me insultar desse lado, ou ali, ou aqui, eu tenho que permanecer na minha posição. Não importa o que façam comigo, não importa o que falem comigo, o que falem de mim, eu tenho que permanecer na minha posição. Porque se eu sair da minha posição, eu vou estar desobedecendo.
E você é filho que trabalha para agradar a Deus, ou você é filho que dá trabalho para o Senhor? Sabe, tem algumas coisas que nós sabemos que nós temos a certeza que é trabalho do Senhor, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Quando nós queremos agradar o Senhor, existem várias coisas que passam pela nossa vida, que vêm nos tirar da nossa posição de filhos, para que a gente venha agir ali por a emoção ou pela raiva, como Davi deveria ter agido, se ele tivesse assim se levado pelas emoções. E existem várias coisas que vêm nos tirar da nossa posição. Perdão, a falta de perdão, ela vem nos tirar da nossa posição. Nós vamos encontrar muitas situações na nossa vida, no meio nossa caminhada com Cristo, que vai acontecer coisa para que a gente saia da nossa posição. Eu vou sair porque alguém me feriu. Eu estou ferida, estou magoada, estou machucada, estou ofendida, então eu saí da minha posição. Porque eu decidi, pelas minhas próprias forças, me vingar de alguém. Eu decidi, pelas minhas próprias forças, não falar com alguém, estar mal de alguém. Eu decidi. Eu saí da minha posição porque eu não quero agradar a Deus. Você sabe que muitas vezes a gente pode assim, não, mas eu jamais vou desagradar o Senhor. Mas se a gente for pensar nas nossas ações de todo o nosso dia, muitas vezes a gente desagrada o Senhor sem perceber. Porque quando eu estou na minha posição de filho e alguém me magoa, eu fiquei chateada, fiquei irada, fiquei magoada, fiquei com ódio. Mas eu saí da minha posição a partir do momento que eu quis me vingar dessa pessoa. Mas existe algo que pode nos fazer. Nós podemos sim estar na nossa posição, mesmo que alguém me magoou, eu me entristeci, eu fiquei chateada, mas eu vou continuar na minha posição, não vou sair dela. Eu vou deixar que o Senhor, eu não marquei o versículo, mas tem versículos que falam que nós devemos abençoar as pessoas que nos perseguem. Eu marquei, é lá no finalzinho que eu vou ler junto com vocês. A gente tem que abençoar as pessoas que nos perseguem. Outra coisa que nos faz tirar da nossa posição é o amor ao próximo, que é uma das coisas mais difíceis para nós como ser humano carnal que nós somos. É amar ao próximo, porque a Bíblia não fala para a gente amar só as pessoas da nossa família, a Bíblia não fala para a gente amar somente os nossos parentes, a Bíblia não fala para a gente amar somente aquelas pessoas que nós trabalhamos, que nós convivemos, que nós mais gostamos dela. O Senhor, a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala que nós temos que amar todo o nosso próximo. Então, se aquele próximo for aquele que fala de mim, aquele que muitas vezes puxa o tapete para me derrubar no trabalho, eu vou ter que amar ele do mesmo jeito. Outra coisa que nos tira da nossa posição, a obediência, a desobediência, quando nós não obedecemos ao Senhor, nós saímos da nossa posição. Então, se você é filho, que você quer agradar ao Senhor, perdoe, ame, obedeça e sirva. Sirva a esse Deus com todo o seu coração. Se você é um filho que desobedece a Deus, então você é aquele que dá trabalho. Sabe, quando nós temos filhos, existe um filho que obedece e tem outro que não quer obedecer. Então, obviamente que o que não obedece é o que dá trabalho, né? E é tão engraçado porque
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falava exatamente sobre isso. Parece que os filhos que dão trabalho, não sei se vocês já ouviram isso, mas o filho que dá mais trabalho parece que é o filho que é mais amado. Eu já ouvi muito falar sobre isso. E eu estava conversando sobre isso com essa pessoa, que parece que enquanto mais o filho dá trabalho, mais o pai e a mãe gostam dele. Por que será, hein? Eu acho que é porque ele dá muito trabalho e a mãe e o pai precisam amar mais para que o amor dele venha converter o coração dele. E eu queria abrir com você também, lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Lá naquela parábola de Mateus, dos 2 filhos, logo em seguida tem outra parábola que Jesus contou, a gente já lê do Romanos 12, mas lá pertinho daquela parábola dos 2 filhos, adiante tem uma parábola que Jesus falou sobre o grande banquete para o casamento. Eu acredito que todos já conheçam. E ali, onde um rei ia fazer uma grande festa para o seu filho, uma festa de casamento. E ali ele fez toda a festa, muita comida, preparou tudo, e ele mandou os seus empregados chamar os convidados, aqueles que foram convidados para aquela festa. E os empregados foram, e o que aconteceu? Cada um tinha uma desculpa muito especial para não comparecer àquela festa. E a gente olhando para a nossa vida, eu lendo essa parábola também hoje, a gente olhando para a nossa vida, quantas vezes nós inventamos desculpas para não fazer a vontade do Senhor? Porque às vezes a gente se engana em achar que a nossa salvação está ligado a um culto. Se eu for para o culto, eu já sei que a minha salvação está garantida. E não é assim. Às vezes nós inventamos desculpas para não fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando trabalho a Deus. Sabe, quando nós éramos lá do mundo, que a gente dava bastante trabalho para Deus, eu acredito que Deus... Jesus... Mas, a partir do momento que nós nos convertemos, que a gente começa a ler a palavra, a gente começa a buscar mais o Senhor, a nossa vida, o nosso comportamento é para estar mudando dia após dia. É aquilo que nós sempre temos falado nesses tempos, que é melhorar a cada dia. E se eu era alguém de um jeito totalmente torto, o Senhor me ajuda a me alinhar a cada dia para que eu possa ficar do jeito que Ele me chamou para me ser. Só que quando a gente começa a dar desculpas, nossas desculpas, para não fazer a vontade do Senhor, nós estamos dando trabalho para Deus, um trabalho que não precisava o Senhor ter esse trabalho conosco. É tipo assim, eu tenho 2 filhas... A Débora tem 11 anos e, de repente, eu estou brigando com a Débora, estou dando carão, exortando ela por alguma coisa que ela deveria estar fazendo e ela não está, ela já tem 11 anos, ela poderia, deixa eu ver, não sei, agora não me vem nada não, mas algo que não precisaria mais eu perder o meu tempo exortando ela nisso, porque ela já poderia fazer sozinha, ela já tem 11 anos. E a mesma coisa somos nós. Quantos de nós aqui já tem uma grande caminhada com Cristo?
Não tem nenhum de nós aqui que sejam novos convertidos, que estejam engateando ainda na fé. Não tem. Todos nós já conhecemos esse Deus o suficiente para melhorar a cada dia, para não dar mais tanto trabalho para Deus. Porque enquanto nós estamos dando trabalho para Deus, Deus está perdendo tempo conosco, em vez de estar ajudando outras pessoas que realmente estejam precisando. Não, mas o Senhor está. Patrícia, olha, tu vai por aqui, tu faz isso aqui, tu obedece aqui. Aí, em vez de já que eu conheço a palavra do Senhor, eu quero meu coração agradar o Senhor, por que eu não obedeço? Não. Quando é no outro dia, o Senhor vem de novo falar a mesma coisa. O Senhor vem perder tempo comigo, sendo que Ele deveria estar ajudando outras pessoas que estão precisando, que ainda não conhecem bem a palavra, as escrituras sagradas. E nós, muitas vezes, inventamos essas desculpas para não obedecer o Senhor. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que nós somos assim? Por que nós não conhecemos a Tua palavra, nos convertemos e Te buscamos todos os dias? E por que nós não melhoramos a cada dia a ponto de não dar mais trabalho para o Senhor? A ponto de nós estar ajudando a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, eu sei. Mas ajudando a Deus de uma forma que eu poderia estar ajudando o meu irmão. É a mesma coisa que eu estar ajudando a Deus. Eu, em vez de estar dando trabalho para Deus, eu vou ajudar o meu irmão, que ele está precisando mais do que eu. E assim um vai ajudando os outros. E ali naquela parábola a gente vê muitos dando desculpas para não ir para a grande festa, para o grande banquete que estava tudo preparado. O Senhor muitas vezes prepara tantos banquetes para nós. O Senhor prepara as festas lindas para nós e a gente inventa desculpas para não participar dessas festas. A gente inventa muitas desculpas. Aí o que o Senhor faz? Ele vai desperdiçar toda a comida, todo o banquete, toda a festa que Ele preparou? Não. Aí Ele vai, diz os empregados, chama as prostitutas, chama todos aqueles, os moradores de rua. Chama os traficantes, chamam aqueles que é realmente pecadores, chama eles para vir para esse banquete que eu preparei, porque aqueles convidados, eles não merecem. Eu preparei tudo para eles, mas eles não valorizaram. E muitas vezes esses somos nós, que não valorizamos aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nós não valorizamos, igreja, porque se nós valorizássemos aquilo que o Senhor faz por nós, nós não estava dando tanto trabalho a Deus como nós damos, cada um de nós individualmente. Então, nessa noite, há um convite para nós. Há um convite para nós essa noite, para uma grande festa e banquete que Deus prepara para os seus filhos. Glória a Deus. Não seja como aqueles que inventaram desculpas para não ir. Não seja aquele filho que disse que ia, mas na hora ele não foi. Não seja aquele filho que dê trabalho para o seu pai. Não seja esse filho. Você já conhece a palavra. Nós temos falado aqui tanto sobre o devocional. A nossa intimidade com Deus é a chave para a nossa vida. Tudo na nossa vida começa com o nosso devocional. Nós precisamos colocar em prática, porque quando nós colocar em prática o nosso devocional, o nosso pensamento, a nossa mente, ela vai mudar completamente. Muitas coisas que ainda estão aqui, enraizada desde o passado, lá que nós trouxemos do mundo, muita coisa vai mudar na nossa mente. E nós vamos começar realmente a obedecer esse Deus, a querer agradar Ele, não porque o pastor mandou, não porque alguém falou, não porque é uma regra da igreja, não. Eu vou querer agradar o Senhor porque eu amo Ele. E eu vou querer agradar Ele por amor, não é por obrigação, é simplesmente porque eu amo. E quando nós amamos alguém, para quem já teve apaixonado lá no tempo de namoro,
A gente sabe que quando nós estamos apaixonados, somos capazes de tudo, né? Nós nos vestimos bem, nos perfumamos, andar sempre arrumadinho para aquela pessoa apaixonada. E por que para Deus nós não fazemos isso? Por que nós não mudamos as nossas vestes de santidade para agradar o nosso Pai? Por que nós não mudamos o nosso perfume? Tira, rebola, quebra esse perfume de pecado e vamos colocar perfume de santidade para agradar o nosso Deus. Por que nós não fazemos isso? Lá em Romanos 12. Sabe, eu estava escolhendo alguns versículos para me ler desse Romanos 12, mas não teve como. Porque Romanos 12. Eu declarei para mim, esse Romanos 12, que ele é o meu manual. É o manual do filho que quer agradar o coração do pai. Romanos 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Você vê aí que bem no iniciozinho, aqui já fala que a gente deve se oferecer completamente em sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Se dedicar ao Senhor completamente. Lá no versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, que é Paulo falando, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como parte diferente de um só corpo. Você viu que cada um de nós somos, a gente já tem falado sobre isso aqui também, nós somos parte de um corpo de Cristo. E uma mão, ela não pode ficar longe do corpo, porque ela vai ser inútil. Então, nós somos um corpo, nós só somos úteis se nós estivermos todos ligados ao corpo de Cristo. Versículo 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo Jesus e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos.
Olha aqui Deus falando para nós, que a gente venha trabalhar no reino de Deus, que você seja aquele filho que trabalhe para agradar o Senhor, e não aquele preguiçoso que dá trabalho para Deus. Sirvam o Senhor com todo o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Olha aí a história de Davi. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. E chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, pois a nossa sabedoria vem do Senhor. Nada somos, nada temos sem a presença do nosso Deus na nossa vida. 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A palavra do Senhor diz aqui, todas as pessoas. Não é só aquelas que você gosta, mas é com todas. Não é somente aquela que te faz rir, mas é com todas as pessoas. 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com ele, diz o Senhor. Mas façam como diz as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E para terminar, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Esse capítulo 12, se você puder reler em casa e anotar tudo aquilo que o Senhor falar com você através de cada versículo, eu sei que o Senhor vai te dar muitas coisas através desse capítulo 12. Aqui é o manual para nós, igreja. É o manual de como deve ser o nosso comportamento, nosso amor ao próximo, nosso serviço ao Senhor, que nós somos um corpo de Cristo, que nós devemos nos oferecer completamente ao Senhor. Aqui fala sobre nós não nos vingarmos, né? A história de Davi com Saul. Foi exatamente o que Davi fez. Ele não se vingou, mas deixou que o Senhor tomasse conta do negócio. E o versículo 20. Olha o versículo 20. Mas façam como diz as Escrituras. Se o teu inimigo tiver com fome, você vai se vingar dele e matar logo ele. Se ele estiver com sede, você vai deixar ele morrer de sede para se vingar? Não. A palavra do Senhor, se o seu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água a ele, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Que o Senhor tenha falado com você tremendamente nesse capítulo 12. Porque o Senhor nos convida nessa noite, igreja, para que a gente venha ser aquele filho que trabalha para agradar o Pai. O Senhor tem preparado para nós algo tão precioso. A gente sabe que nós estamos aqui apenas de passagem por aqui, por essa terra, por esse planeta, e que logo, logo a gente não vai estar mais aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, que a gente não desperdice nem um minuto da nossa vida. Que todos os dias que a gente passar por essa terra, que
Que a gente possa fazer algo que agrade o Senhor. Que a gente não venha pensar somente nos nossos próprios interesses, ou a gente pensar, vou viver a minha vida, vou cuidar da minha família, vou trabalhar para me ser rico, para comprar isso. Realize os seus sonhos, mas lembre de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Lembre que aqui Paulo falou que quando o Senhor chamou ele para ser apóstolo, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Nós temos o privilégio de ser chamado, de ser escolhido pelo Senhor. Sabe, às vezes quando você vê uma festa bonita, uma festa muito, né? Nossa, você foi convidado para aquela festa. Que honra, você foi convidado, né? Pois é, se sinta convidado, porque o Senhor te convidou. Ele está te convidando para uma festa maravilhosa que Ele tem preparado para os seus filhos, para seus escolhidos. Que a gente não venha inventar desculpas, igreja, mas não mais. Que a gente não venha inventar desculpas para não mais agradar o Senhor, para não obedecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a gente seja como aquele filho que realmente quer agradar o coração do Pai, mesmo que na hora você diga não, Senhor, não quero ir visitar aquela pessoa. Senhor, não quero ir pedir perdão a ela. Senhor, não quero. Mas na hora você foi. Que a gente seja pelo menos esse filho, que a gente diz que não vai, mas na hora a gente vai. Porque primeiro a gente ama o nosso Deus, a gente teme muito a Ele. Não sei se você sente esse temor, quando o Senhor te diz para fazer algo, e se você não fizer, você diz que não vai fazer, mas há algo dentro de você, um temor tão grande, é melhor eu obedecer do que eu ficar com esse temor no meu coração. E o Senhor convida nós para essa noite, amém? Queria que você ficasse de pé. Nessa noite, em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre servir ao Senhor, não é somente ministérios, não fala só de ministério. Porque nós não servimos ao Senhor somente no ministério, somente na igreja. Nós servimos ao Senhor aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós temos que estar pronto para servir ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? É obedecer a Ele. É simples. A palavra do Senhor é tão simples. Tudo do Senhor é simples. E quando a gente está disposto a obedecer ao Senhor, não precisa de carruagem de fogo, não precisa de grandes coisas. É somente obedecer aquilo que Ele mandar você fazer, você faz. Amém? Glória a Deus. E nós vamos louvar. Eu queria que você pensasse sobre essa pergunta que me chamou a atenção. Você é aquele filho que trabalha para agradar o Senhor, ou você é aquele filho que dá trabalho? O Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de nós nos revermos, as nossas condutas, os nossos comportamentos, e que nós sejamos aquele filho, passamos a mudar o nosso comportamento para ser aquele filho que quer agradar sempre o coração do Senhor. Que o Espírito Santo venha trazer ao nosso coração, nos revelando, nos trazendo a memória, aquilo que nós entristecemos a Ele. Você está preparado para ir por esse caminho? Só preparando o caminho E para levar outras pessoas com você? direitando as veredas.
É um trabalho constante. E cada vez mais diminuir. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Que importa que Deus Quanto a diga, nós sermos fiéis. e nele meu prazer está. Eu nem sou digno de desatar Mesmo assim, a sua sandália. E nele a minha vida está. fique firme. Eu caminho com a certeza, diga isso, de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Levante a voz e cante. Se preparando o caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminui. O que importa é que ele cresça e nele o prazer está. Não sou digno de desatar a sua sandália e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza. Levante a voz e cante. De que ele virá. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo estender, vejam em trás, consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo estender, vejam em trás, consigo a sua recompensa, e a ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Por amor e com alegria, dono
dos meus dias. Existem canções que a gente sente o Espírito Santo nela. Não são apenas canções bonitas, mas uma canção feita pelo próprio Espírito de Deus, ministrando a palavra no coração de alguém. E essa canção tem isso. Essa canção tem um toque do Espírito, ministrado a palavra de Deus no coração de alguém. E quando nós ouvimos a canção, o mesmo Espírito que está em nós testifica, é isso. Mas eu não sei se você já viu, talvez na internet, algum líder, algum pastor falando mal dessa canção. Não simplesmente pelo que a canção diz, mas pelo que eles julgam que a igreja não tem vivido isso. Alguém está cantando, é por ele que eu estou gastando a minha vida, mas não se vê isso nessa geração. Eu tenho, sabe, irmão, olhado para essa situação e tenho dito assim, não é sobre isso. Não é simplesmente o que eu olho para o outro e julgo achando que o outro não está fazendo, mas é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Então, se a canção me toca, não é sobre o outro, mas é sobre mim. Então, para cada pastor, para cada líder, para cada irmão, não julgue o outro, julgue você. Como a palavra mesmo falou, a cada um se julgue. Você está gastando a sua vida. E o que é gastar a vida? Nós aprendemos esses dias que o amor não é um sentimento, ele é um comportamento. Porque o amor é uma pessoa ao qual encarnou-se e andou sobre a terra, amando gente difícil como nós, vivendo situações difíceis como nós. Mas o amor continuou no mesmo comportamento. Então a canção é válida porque a palavra é válida. Enquanto eu cantar a canção e eu desejar no meu coração gastar a minha vida para melhorar a cada dia como pessoa, a um comportamento honesto, direito, amável, agradável. Porque amar o próximo, querido, não é gostar do próximo. É ter um comportamento com ele, ao qual Jesus teve. Porque quando Judas traiu Jesus, Jesus não chamou ele de traidor. Jesus chamou ele de amigo. Porque quem o outro é não deve me mudar. Ou o que o outro faz não deve mudar quem eu decidi ser. Então essa canção, ela traz em si uma recompensa, como ela mesma fala. Ele virá. Você pode falar isso comigo? Ele virá. Não, mas fale com a certeza que o Espírito testifica no teu coração. Ele virá e ele trará consigo a sua recompensa. E o governo está nele. Então eu vou permanecer fiel. Mesmo que me constitua os meus desejos, os meus sentimentos, eu vou colocar tudo de lado para ter um comportamento parecido com o comportamento dele, porque é sobre ele. A palavra fala que eu devo me julgar. Faça isso agora com você. Talvez você não tenha tido esse comportamento em amor. E aí quando a gente escuta dizer assim, poxa, eu estou dando trabalho a Deus, porque Deus poderia estar ocupado com outra pessoa, mas está ocupado comigo.
Aí talvez você diga assim, mas Deus é Deus, Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, então Ele não está perdendo tempo. Não, querido, não é Ele que está perdendo tempo, é você que está perdendo o tempo que Ele investiu em você. É o seu tempo, não é o tempo do outro, é o seu tempo, que você já podia ter melhorado, como a palavra falou. Você já poderia estar amando, você já poderia estar entregando tudo. Mesmo que isso não seja a sua vontade no momento. Porque não estamos falando de vontades. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre nós, é sobre Ele, amém? Mas é por nós. Você entende que Deus não precisava desse mundo, Ele criou esse mundo por nós. Porque Ele queria que todo homem, mulher, língua, tribo e nação viesse para Ele. É por Ele, para Ele são todas as coisas, sim. Mas todas as coisas só têm alguma intenção se você entender que existe um trabalho em você, um tempo em você, e o tempo de criança acabou. O tempo de criança passou. O tempo de criança acabou. É hora de você já usar aquilo que o entendimento te deu. E você vai dizer, sim. Por Ele que eu estou gastando. Mas não tá, porque você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo tudo por amor. Essa geração nem devia estar cantando essa música. Quem são eles? Aí você continua. Por Ele que eu estou gastando a minha vida a cada dia. Por amor e com alegria. Ele é assim. Queria que você orasse agora. Pai, nós estamos aqui essa noite e diante dessa vontade, diante dessa vontade. Essa música é sobre João Batista. Quem foi como João? Quem foi como João? Ao qual Jesus disse, dos nascidos de mulher, não houve outro como João Batista. Se há alguém grande, olhem para João. Mas aquele menor no reino dos céus é maior do que João. Então João não estava julgando. A única coisa que João julgava ali era a mesma coisa que o próprio Cristo ia julgar: religiosidade. Sepulcros caiados, que se dizem santos e não são, que se dizem puros e não são. Ele disse: raça de víboras, vocês procuram a salvação, mas não buscam o arrependimento. Agora, quanto a mim, pobre pecador que sou, estou aos pés de Jesus. Então, por que é por Ele? Pedro respondeu: porque só existe salvação em Ti. E Jesus disse: não foi a carne que te falou isso agora, mas foi o Espírito. Então diga agora: Senhor, talvez eu não seja o melhor dessa igreja. Senhor, talvez eu não seja o filho que prega melhor, que canta melhor, que fala melhor. Mas eu sou aquele filho, paizinho, que sente saudade toda hora de casa.
Eu sou aquele filho, paizinho, que não me vejo comendo lavagem de porcos. Porque eu sei que a casa do meu pai tem morada e o Senhor tem preparado lugar. Diga isso, paizinho. Talvez eu não seja aquela que passa 2, 3 horas em oração. Talvez eu nem saia para orar. Mas eu te amo. Você pode dizer isso, como eu desejo te amar mais. Como eu desejo ser uma pessoa mais parecida contigo, Jesus. Alguns estudiosos afirmam que Charles Spurgeon vivia constantemente em depressão porque esse mundo era pequeno demais para o grande pensador. É por isso que muitas vezes nós estamos tristes, deprimidos, angustiados. Ei, querido, não ache que você é o pior dos filhos. É porque o apóstolo Paulo disse: em tudo somos. Em tudo somos, mas não desamparados. Em tudo somos, mas Ele está conosco. E se Ele segue em um caminho para uma coroa corruptível, nós permaneceremos firmes para receber a coroa de glória. Fale com o Espírito Santo agora. Oh, fique firme que você vai aprender, assim como Paulo aprendeu. Em tudo somos sobrecarregados. Mas aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu sei ter fartura, como eu também sei passar por tribulações. Eu não sei como é que você está vivendo agora, mas eu quero te desafiar a levantar a sua mão e cantar esse louvor, declarando: é por Ele e para Ele sempre. Não importa o momento que você esteja vivendo, Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Declare com toda a fé no seu coração. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Levante suas mãos e diga: Senhor, acima de todas as coisas, eu permanecerei em Ti, porque não há, diga, não há outro como Tu. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas bem forte, Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Eu sei que estava muito bom, mas tem um devocional ainda. Quero chamar o Douglas. Aleluia. Só Tu és. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor seja sobre suas vidas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João. Não perca esse espírito, esse momento. Esse momento vá com você para sua casa. Então se concentre.
em Cristo, amém? Lá em 1 João, capítulo 1, diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o início dos tempos, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado e nós os vimos. Agora testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Pronunciamos aquilo que nos foi visto e ouvido, para que tenhamos comunhão conosco, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês pratiquem plenamente, participem plenamente da nossa alegria. Meu querido, essas são as palavras que o devocional tem falado no meu coração. O que você tem tido como base para a sua fé? Aqui nós lemos algumas declarações de João a respeito daquilo que ele viu e ouviu e presenciou. Aqui estamos lendo as palavras daquele que esteve com Jesus em todo o seu tempo. E essas palavras devem fortificar a nossa fé. Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos. Eu falo muito a respeito disso porque aquilo que eu decidi há 12 anos atrás, quando me converti, foi aquilo que fez com que eu me tornasse quem eu sou. Não uma pessoa, talvez, aos olhos dos outros, bem-sucedido ou algo do tipo, feliz. Mas algo que conhece aquele que pode me proporcionar a verdadeira felicidade, me dar a verdadeira paz. Esse mundo aqui, todos os dias nós temos momentos de dificuldade, momentos onde nós precisamos ficar de olhos abertos, porque senão a depressão nos derruba, alguma infelicidade nos magoa, alguma pessoa pode ferir o nosso coração sem querer ou querendo. E se nós não tivermos a nossa fé, nós não vamos conseguir chegar no verdadeiro dia que nós ansiamos, que é estar com Cristo. A palavra de Deus diz que o amor do mundo se esfriaria de uma tal forma que até alguns escolhidos se perderia. Mas eu creio que para essas pessoas chegarem a se desviar é porque eles perderam o princípio principal: a fé, o amor, a esperança. Você tem guardado a sua esperança de que você vai estar com Jesus no céu? Você tem tido a sua fé de que você verá o nosso Pai verdadeiro? Entendo o que eu estou querendo proporcionar essa noite a você, assim como foi proporcionado através da palavra. Fortifique a sua fé. A sua fé é aquilo que mantém você firme aqui dentro. Não pode ser um momento de infelicidade do seu irmão que vai fazer você se afastar de Jesus. Isso tem falado no meu coração. Às vezes alguns dos meus irmãos têm visto eu falar sobre isso, a respeito de permanecer. Porque não vai adiantar nada eu aceitar Jesus, não vai adiantar nada eu renunciar à minha carne para eu ficar no meio do caminho. Você sabe de tantas pessoas que iniciaram a jornada com você. Você talvez tenha 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas também você sabe quantos que não conseguiram chegar a essa idade. Então, o que tem de diferente entre eles e vocês? Porque eles também são filhos. A diferença é que vocês guardaram a fé. É que vocês
leram esse testemunho de João, de Mateus, de Paulo, e disseram: eu vou acreditar nessas palavras, eu vou pôr a minha fé em Cristo e eu vou permanecer. E eles, infelizmente, foram bombardeados pelas setas de Satanás. Então você tem que ter astúcia e sempre se lembrar: uma coisa você não pode perder: a sua fé. É a sua fé em Jesus Cristo. Mesmo que seu irmão aqui do lado, aquele que está do seu lado, esteja passando por um momento difícil e pelo momento de desleixo, ele vai lá e fala alguma coisa que não lhe agrade, que incomodou você, que lhe machucou. Você tem que entender que ele também precisa de ajuda às vezes. E que não vai ser isso que ele falou que vai afastar você de Jesus. Porque Jesus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Falando um pouco, tem um conhecido nosso que começou um relacionamento. E eu fiquei sabendo e eu cheguei para ele e disse assim: busque Jesus. E faça com que ela também busque. Agora, se você perceber que ela não está buscando Jesus acima de você, pense melhor a respeito desse relacionamento. Porque esse relacionamento pode afastar de você de Jesus. O que tu está querendo dizer com isso, Douglas? É que as pessoas desse mundo não podem afastar a gente de Jesus. Amém? Então era isso que eu gostaria de passar para você. Isso tem incomodado o meu coração. É isso que Jesus tem falado comigo através de todos os devocionais. Que eu tenho que permanecer. Amém? Boa noite, igreja. Vou dar a palavra do dízimo hoje. Fica em Mateus 6:24. E ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções, traria Mamon, o equivalente do Deus do dinheiro, da riqueza. Um avião comercial, ele tem vários sensores. Qualquer coisa que aconteça no avião de errado, um sensor tem que indicar isso. E ele fica piscando na tela do piloto, o piloto saber que tem algo errado nesse avião. Na vida cristã existem certas coisas que é como se Deus tivesse colocado lá para ser esse sensor. E o dízimo, ele serve muito bem como um sensor. Toda vez que vem em sua mente não dá o dízimo, um sinal de alerta, isso é um sinal de alerta para você. Você tem que se perguntar o porquê. Mas para você saber o porquê, você tem que entender o que é o dízimo. Essa passagem aqui, ele fala sobre servir a dois senhores. Ele diz sobre Deus e eu preferiria mamon do que dinheiro. Ele está colocando Deus contra outro Deus, um Deus pagão, mamon. É uma batalha entre deuses. Quem é que vai ficar com o seu coração, com a sua atenção e com a sua confiança? É o que está acontecendo aqui. Não é simplesmente um ato de Deus contra o objeto chamado dinheiro. Entendeu? E o dízimo é um ato de se quebrar esse ídolo, se quebrar mamon. Todos os meses a gente tem que quebrar esse ídolo. Por quê? Tudo volta para a única coisa que importa na palavra de Deus: Cristo e a fé que temos nele. E o ato de dar um dízimo é você estar dizendo, não para Deus, porque Ele sabe o que tem no seu coração, mas está dizendo para si mesmo que você confia em Deus. Você não confia no seu salário, não é o seu salário que você confia que vai trazer o alimento para a sua casa. É Deus. Esse é o ato do dízimo. Eu estou dando isso porque eu confio que
a fartura da minha casa não tem a ver com o dinheiro que eu ganho mensalmente, e sim com Deus. Isso é o verdadeiro significado do dízimo. Confiar em Deus e não no dinheiro. Para algumas pessoas, 10% pode ser pouco, mas para quem ganha um salário mínimo, hoje em dia no Brasil, às vezes chega a doer. É uma prova todos os meses de que confiamos no Senhor. E esse é o sensor do avião que apita sempre que pensamos sequer em não dar o dízimo. Em quem realmente eu estou confiando? Assim, aquele sinal da confiança. Você realmente está confiando na sua prosperidade, a fartura da sua casa, em 10% a mais? Que R$90, R$70, R$150 por mês? Essa é a grande fartura realmente que Mamon está ali garantindo? Deus tem mais para nos dar. Eu queria orar pelos dízimos e pelas ofertas agora. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse dia, por esse culto, Senhor Deus. Eu agradeço por ter falado conosco, pelos nossos corações, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor, e abre os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra, Senhor Deus. Abre nossa mente, Senhor, para entender e compreender, Senhor Deus, as Tuas doutrinas, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor Deus, e seja a nossa providência, seja a nossa prosperidade, seja tudo, seja o provedor, Senhor Deus. Seja o amor que confiamos, Deus. Venha sobre nós, Senhor, e nos abençoa com as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Nos leva a crer, nos leva a confiar em Ti, Senhor Deus. Eu te agradeço por todas as coisas que tem feito, e por tudo que irá fazer, e que diante de tudo isso, seja feito a Tua vontade. Amém. Podem dar seus dízimos e suas ofertas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Sabe cantar? Canta comigo, vai. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Ver meus sonhos cancelados. Assim como Lázaro, canta, vai. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. O teu nome tem todo o poder. Você precisa? Eu preciso tanto de um milagre. Levanta a tua mão pro céu e canta. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, canta. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me és pra vencer. Senhor de tudo em mim, trouxe a tua me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita. Transforma a minha vida, me toca nessa
ressuscita-me. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. A gente tenta, em nome de Jesus. O culto terminou, gente. Mas quinta-feira tem mais. Pastor, quinta-feira tem culto quinta. Domingo de carnaval, né? Tem culto, tá bom? E a conferência eu vou estar mandando para vocês no grupo quando será os dias. Mas acredito que segunda-feira não tenha. Vou dar folga segunda-feira em casa, vocês descansarem. E eu preciso ver o movimento da cidade. Como é que vai ser, se vai ser pesado aqui na frente, que nós somos no centro, né, gente? Então eu tenho que pensar no povo, tá bom? Mas vai ter sim a nossa conferência de discipulado. Será um tempo maravilhoso, amém? Levanta as mãos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem sido derramada sobre nós. Obrigado por cada vida, obrigado por cada pessoa. Obrigado por cada um que participou desse culto, tanto aqui como de casa. Que o Senhor possa abençoar sempre e que a palavra frutifique em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas, abraça teu irmão. Dá a paz do Senhor para ele. Isso. Dá um abração nele.